Olá, pessoal. Meu nome é Nilzene, eu sou acadêmica do curso de História pela Universidade Federal do Piauí. Eu gravei esses dias para vocês um vídeo sobre a viagem do comércio transatlântico de escravos e foi solicitado pelo nosso professor que nós realizássemos uma oficina. E eu fiquei pensando no que trazer para vocês e fui pesquisando, conversando com a professora, e aí ela me deu uma ideia assim, por que você não apresenta a Bayomi? Aí eu falei, a Bayomi? Aí eu não conhecia a história da Bayomi. E eu confesso para vocês que a história da Bayomi, ela mexeu muito comigo emocionalmente, me comoveu porque é uma história linda, é uma história de amor e de esperança para aqueles povos. E eu vou trazer aqui a introdução para vocês sobre essa história. Então, mas antes de iniciar aqui a nossa temática dessa oficina, eu vou apresentar para vocês a Bayomi. A Bayomi é essa boneca aqui. Então, aqui, o que significa? Significa a Bayomi que ela foi criada para acalentar os filhos dos negros durante as viagens nos tumbeiros. Então eu coloquei um tema aqui, a Bayomi, uma história de esperança e amor, que é o significado dessa boneca. E eu trouxe para nós o objetivo geral, como é uma oficina voltada para alunos do 6º ao 9º ano, eu escolhi que é levar o aluno a entender a origem dessa boneca. E nos objetivos específicos, eu coloquei que nós iremos entender em qual momento foi construída essa boneca, saber que dentro do navio negreiro esse era o brinquedo que consolava essas crianças, e ainda nós vamos aprender a fazer a técnica dessa boneca aqui. Eu vou ensinar para vocês como que se constrói a Bayomi. E assim que a gente estiver encerrando, nós iremos ouvir a leitura de uma poesia sobre uma princesa negra, realizado por uma aluna do 9º ano. Então, queridos, eu quero apresentar para vocês a importância desse brinquedo, porque quando a gente fala sobre a origem do povo africano, sobre a cultura africana, nós sabemos que isso reflete na nossa sociedade hoje, é parte da nossa história, e tudo que é voltado para essa origem me interessa, porque eu sei que o que nós somos hoje é reflexo do nosso passado. E eu escolhi para trazer para vocês a história da boneca, a leitura de uma professora, que ela é a professora Meire Soares de Costa. Ela traz uma leitura bem compreensiva sobre a origem e o significado dessa boneca, mas se você for até a internet, você vai encontrar vários relatos, e interessante é que eles dão a continuidade da mesma história que eu vou colocar para vocês hoje. Pode até ser em uma outra linguagem, mas a história ela tem a mesma essência. Então, a professora que ela relata que quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos nos navios negreiros, eles atravessaram o Oceano Atlântico em uma viagem muito difícil, com fome, com sede, com calor, com medo, mas essa viagem também tinha esperança. Algumas dessas viagens elas duravam meses. As crianças elas choravam assustadas. Por quê? Porque elas viam a dor e desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalentar suas crianças, elas rasgavam com as próprias mãos tiras de tecidos de suas saias, e elas faziam bonecas para os pequenos brincarem. Essas bonecas elas eram feitas com 5 nós. E enquanto elas davam cada nó no tecido, elas desejavam coisas boas para suas crianças. Por quê? Porque elas sabiam que quando elas chegassem aqui, elas seriam separadas dos seus filhos. As bonecas, elas eram feitas do tamanho que coubesse na palma da mão da criança. E assim, ela não seria retirada da mão das crianças pelos capatazes.
Alguns historiadores, eles dizem que muitos irmãos, eles se reencontraram devido ao tecido das bonecas, porque eles eram iguais. Então, a palavra Abayomi, ela vem do Yorubá e ela significa aquele que traz felicidade e alegria. E aí quer dizer que é precioso. E ela termina a história dizendo que quando você presenteia alguém com a Abayomi, esse gesto significa que você está oferecendo a essa pessoa o que você tem de melhor. E quando você ensina o outro a fazer essa boneca, surge uma relação socioafetiva. Então, é como eu compartilhei com vocês. Quando eu conheci a história da Abayomi, eu me apaixonei. Porque hoje nós sabemos a Abayomi, ela trazia alegria para as crianças. Eu vi um relato de outra professora que ela diz até que quando as mães negras deixavam seus filhos nas senzalas para ir para casa grande, para amamentar as crianças brancas, as crianças negras elas ficavam com a Abayomi, e a Abayomi era seu brinquedo, sua alegria. E quando nós contextualizamos hoje, o que é a alegria das crianças? É um celular, é um tablet, é um computador, são jogos tecnológicos avançados. E as crianças daquela época, elas se contentavam apenas com uma boneca. Gente, quero deixar claro que eu apaixonei por essa história, uma história comovente, uma história que fala da nossa origem, uma história cultural, e é uma história que eu acredito que ela deve ser desenvolvida dentro da escola como reflexo do que esses povos foram e do que eles representam, do que nós representamos hoje nessa sociedade. Então, queridos, assim, a boneca não precisa de nenhuma linha, nem agulha. A gente vai usar a tesoura, nós vamos usar tiras assim, dá para você pegar restos de retalhos. Eu sou um pouco monocromática, não variei, nas cores. E eu peguei aqui esse pedaço de pano preto, que ele era de uma blusa antiga, e eu acabei pegando para fazer isso. Não tinha um pano novo preto, também não precisa, E peguei esse pedaço aqui para nós fazermos a roupinha da Abayomi. Lá na internet você vai ver que ela tem vários formatos, as pessoas vão criando, recriando, mas a origem mesmo da Abayomi, ela não é esquecida. Então aqui, nesse pano, a gente vai fazer a cabecinha da Abayomi. Você vai dar um nó aqui. Ótimo, aqui esse nó. E aí a gente já vai para as pernas, Você vai pegar aqui o restante do pano, vai cortar aqui. Eu vi uma outra técnica para fazer, mas eu acreditei, assim, fiquei pensando, essa aqui foi a mais fácil que eu achei, Então a gente abre aqui um pouquinho, não precisa ser muito. Abrindo aqui, porque aqui será as pernas, tá? Nós vamos dar um nó aqui também. Um nó de cada lado. Vai dar certo. Aí eu fiz uma primeiro para eu testar, para ver se eu sabia mesmo, para depois fazer essa aqui para vocês visualizarem. Aí essa aqui também outro nó. Eu acho que eu acabei deixando grossa, Minha ideia é que ela ficasse bem forte, mas aí não tem nada não. É só pra gente aprender mesmo. Gente, amando fazer essa oficina para vocês. Assim, nesse tempo de pandemia, foi uma alternativa, da universidade, e eu estou amando essa experiência aqui de gravar. Olha só, então aqui nós temos as perninhas, e aí você vai vendo que ela já vai tomando um formato, gente? Nossa! Aí olha, agora nós vamos para os braços. Eu já deixei a tirinha pronta, aí você vai colocar aqui, no pescoço. Tô achando que esses braços ficaram grandes, eu vou cortar, ficaram grandes. Eu vou tirar mais um pouco aqui. Tudo isso eu aproveitei da própria camiseta, gente, nada que é novo. Aí aqui,
eles orientam aqui. Aqui tá a cabecinha dela, você vai colocar aqui, ó. Aí eu vou dar só mais uma voltinha e vou amarrar, ok? Amarrar aqui, acabei de dando só uma volta mesmo. Amarrei no pescoço dela, aqui, dei um nó. Um negócio bem seguro. Não, acho que vou dar mais um nó. E aí, mas só é um nó mesmo, viu, pessoal? Aí agora aqui, ó, na pontinha, eu vou dar outro nó. Como eu informei pra vocês, são 5 nós. E cada nó que a mãe negra fazia, ela desejava felicidade pro seu filhote, pra seu filho. Olha, gente, aqui. Aí agora nós vamos fazer a roupinha dela. Eu acho que essa perna poderia ser aberta. Nossa, ficou grande, gente. Mas tá bom. A gente vai passar aqui, olha só. E eu fiz grande a roupa dela, né? Nós vamos colocar aqui uma fitinha que você também pode usar outra cor. Não precisa ser necessariamente tudo da mesma cor. Aí a gente vai fazer esse aqui. Ai, acho que eu tô gostando dessa. Olha, gente, que legal. Então, aqui, ó, os bracinhos. E agora eu vou fazer pra ela um turbante. Olha, gente. Gente, eu amei essa história da Bayomi. Tem alguns casos que eu vi umas que tinha até o cabelinho, elas faziam o cabelinho da boneca, coisa mais fofa, gente. Gente, a boneca não tem olho, não tem boca. E a história diz que por não ter olho, não ter boca, reflete realmente a história do povo africano, né? Não tem essa origem. Então, assim, foi uma forma que as mãezinhas criaram, mas que virou uma história hoje. Várias pessoas, historiadores, artesãos, são apaixonados por essa história. Nossa, se você for pesquisar aí, você vai encontrar muitas pessoas que valorizam essa história, que apaixonaram, que ensinam nas escolas, que leva para a comunidade. Para aí, meu turbante assim não ficou lá essas coisas, mas eu vou dar um jeito aqui. E aí eu vou apresentar para vocês e já vou chamar aqui uma aluna para ela fazer uma poesia, para ela fazer a leitura de uma poesia. Porque nós já estamos quase terminando a nossa oficina. Gente, olha só. Se não fosse assim, tá muito aberto aqui, mas a próxima eu vou caprichar, né? Milimetrar melhor. Mas, gente, olha só. Então, essa foi a nossa oficina. Nós apresentamos, assim, a Bayomi com muita alegria para vocês, com muita emoção nessa história. E de entender que a beleza negra, ela é real, ela existe e faz parte da nossa história. Então, eu vou chamar aqui a aluna Júlia, que ela vai trazer para nós um poema bem legal do Marcelo Serralva sobre a princesa da pele preta. A princesa da pele preta. Princesas são todas brancas, disse-lhe alguém ao seu pai, e mandou tomar banho de cal para ver se a cor preta sai. Mas isso não é verdade. Princesas são da cor que querem, amarelas, brancas, pretinhas, crianças, meninas, mulheres. O rei era bem preto, falou para sua princesa: minha filha, em nosso reino somos donos de nossa beleza. E se alguém um dia disser da cor da sua pele preta, saiba que essa cor ficou linda em sua pele de princesa. Marcelo Serra Alves. Muito bem, obrigada, Júlia, por esse auxílio. Obrigada a vocês pela atenção.
E obrigada à universidade por nos proporcionar esse momento diverso em que nós podemos apresentar as nossas aulas através de vídeo. Muito obrigada!